Bom, gente, boa tarde, então, Dianice, Nayara, Leandro. Eu sou a Samarane, né, e estou aqui junto com o Leandro, a gente é estudante de doutorado aqui da Unesp, e a gente vai conduzir a apresentação de vocês hoje. Como foi escrito no e-mail, a gente abriu essa sessão, né, de novas apresentações para aqueles e para aquelas que não puderam, né, apresentar o trabalho, a gente entende esse período atípico, né, que a gente está vivendo, e a gente achou que seria interessante abrir essa nova sessão para quem tiver interesse ter uma oportunidade de apresentar o trabalho e assim conseguir o certificado, né, de apresentação de trabalho. Aí a gente pode fazer pela ordem alfabética. A Dianice começa, aí depois a Nayara apresenta e a gente conversa alguns pontos dos trabalhos de vocês que forem interessantes. A gente pede para vocês se apresentarem, falarem de onde são, a instituição, e de antemão a gente agradece vocês por estarem apresentando o trabalho na Semana da Geografia, aqui da FCT, né, da Unesp, de Presidente Prudente. Vamos convidar vocês para conhecerem, né, os cursos de Geografia, da graduação, da pós-graduação da Unesp. E é isso, qualquer dúvida que surgir, né, ao longo do caminho, vocês podem perguntar, e no final também a gente vai passar as informações sobre as publicações nos anais, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem. Então é isso, Dianice, a palavra é sua, e você tem aí uns 10, 15 minutos para apresentar seu trabalho. Tá Obrigada. certo. Obrigada a vocês. Gostaria de agradecer, então, a oportunidade, né, dessa chance de apresentar novamente, vocês abrirem esse espaço, né, porque alguns contratempos acontecem, então gostaria de agradecer imensamente. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? E deixa eu me apresentar, então, me chamo Dianice, sou professora do Estado de São Paulo, sou professora PSS, mas já tenho um longo tempo de experiência com relação ao ensino fundamental e médio, e aí venho apresentar a vocês um trabalho intitulado O Aluno Protagonista, o podcast como ferramenta de aprendizagem na geografia. Foi um trabalho prático que eu desenvolvi na sala de aula dos 7º anos, e eu vou vocês haviam elencado alguns itens para que a gente pudesse, então, sintetizar o trabalho, e eu acabei seguindo aqueles itens. E eu vou iniciar pela introdução, onde, então, eu elenco que essas mudanças constantes e essas adaptações que acontecem na sociedade contemporânea, ela tem demandado uma apropriação por parte dos professores a certas particularidades que vêm acontecendo, em especial com relação às tecnologias da informação. Esse fluxo de informação que está aí ao nosso dispor, à nossa disposição, ela tem se intensificado nas últimas décadas, e esse processo ele tem acontecido, tem evoluído de uma maneira muito rápida, em especial com os meios de comunicação, a tal ponto, então, que tem marcado a experiência de parte da sociedade. Essas transformações científicas e tecnológicas, elas estão vinculadas aos meios de transporte, à aceleração da comunicação visual digital e à circulação monetária, que vai além fronteiras. Essas são realidades que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e que têm sido exteriorizadas através da educação e da cultura também. O desenvolvimento dessas novas possibilidades tem um campo experimental para aprimorar, né, para aprimorar esse processo de ensino, em especial na educação e no ensino de geografia, onde essas ferramentas tecnológicas elas têm ganhado força juntamente com o trabalho do professor. Então, o professor como mediador na utilização dessas novas tecnologias, e que têm sido utilizadas de maneira mais adequada, né, mais coerente e adaptada à realidade, ao contexto escolar, ao contexto dos educandos. De uma maneira geral, o objetivo dessa pesquisa, então, foi analisar a contribuição da ferramenta digital podcast no processo de ensino-aprendizagem, tendo como ambiente de pesquisa, então, 2 turmas do 7º ano vespertino da Escola Estadual Aderbal de Paula Ferreira, na cidade de Itapetininga,
durante um mês do segundo semestre letivo de 2019, quando estávamos presenciais ainda. A partir da adoção dessa ferramenta, buscou-se identificar a afinidade dos educandos com as tecnologias e a sua aplicação se tem corroborado no processo de aprendizagem, além de verificar a participação e o retorno dos alunos no uso dessa ferramenta. Foi observado também que a inserção das TICs, em especial o podcast, no ensino de geografia, conseguiu aproximar a realidade tecnológica dos alunos, a vivência que esses alunos têm com essas tecnologias, em especial o aplicativo podcast, com os conteúdos geográficos. Então, como que a gente conseguiria, então, fazer essa associação para facilitar ou para contribuir ainda mais para a aprendizagem e uma aprendizagem bem-sucedida? Então, dessa forma, o ensino de geografia deve, então, acompanhar essas transformações tecnológicas que têm ocorrido e que os estudantes dominam e que possibilitem o acesso às informações de forma mais rápida e interativa. O objetivo geral foi analisar as potencialidades das TICs para superar as dificuldades e as limitações do contexto do ensino público e suas contribuições para os bons resultados da aprendizagem, estimulando a autonomia e a ampliação de horizontes necessários para a vivência do educando em sociedade. As metodologias utilizadas, a princípio, foi a revisão de literatura, revisão bibliográfica, utilizou-se a comparação de duas turmas, com o uso da ferramenta digital, uma utilizando essa ferramenta e outra com a ausência dela, e a outra turma num ambiente tradicional, convencional de ensino. Foi estipulado, num segundo momento, em particular no estudo sobre o processo de industrialização brasileira, através das 4 etapas, desde 1500 até aproximadamente 1955, conteúdo que deveria ser desenvolvido, então, no 7º ano do Ensino Fundamental 2, na Escola Aderbal de Paula Ferreira. A turma utilizou o podcast, a turma que utilizou o podcast foi o 7º ano A, com 35 alunos matriculados e os 35 frequentes. Já a outra turma, o 7º B, com 39 matriculados, 35 frequentes no Ensino Fundamental 2, totalizando, então, 70 alunos, numa faixa etária de 11 a 13 anos. O período de realização foi um mês. No 7º ano A, iniciada com uma aula dialogada, na qual houve a divisão dos assuntos em sala para posterior pesquisa, produção de roteiro e organização para a produção do podcast, e também, no 3º momento, a apresentação pelas equipes junto aos seus colegas. Então, inicialmente a pesquisa, no segundo momento a produção e orientação do roteiro para a produção do podcast e a apresentação junto aos colegas, aos demais colegas da turma. Na turma do 7º B foram utilizados, então, meios tradicionais de compreensão do conteúdo, como livro didático, quadro negro e aula dialogada. O aplicativo Anchor foi selecionado para a produção dos trabalhos pelos alunos, por ser uma ferramenta que pode ser baixada e trabalhada no formato offline, sem precisar de conexão com a internet, e que permite edição, cortes, mixagens de voz, de música, além de ser interativo e bem intuitivo, e pode ser também executado em smartphones e aparelhos digitais mais comuns e acessíveis aos alunos. A utilização do roteiro para a produção do podcast foi inicialmente, então, a escolha do tema, que já tinha sido, então, definido, delimitado, o processo de industrialização brasileira, em 4 etapas. Então, a organização da turma em 4 grandes grupos, houve a criação do roteiro do tema escolhido, o ensaio para a gravação entre os membros de cada equipe, então, o ensaio antes da gravação final, a problematização, a roteirização, o treino da oralidade, o controle da fala. Houve, então, a gravação em ambiente com poucos ruídos, a edição do podcast, utilizando, então, o programa disponibilizado, disponíveis, ou mesmo os recursos de celular, e a publicação do podcast. Posteriormente, então, após o término das apresentações, os alunos, então, foram submetidos a uma avaliação de aprendizagem dos conteúdos, com questões objetivas, e também houve a finalização do trabalho pelo 7º A com um sorteio aleatório de 10 alunos que
puderam, então, responder 5 questões relacionadas ao uso dessas ferramentas digitais que viriam a respaldar as TICs na sala de aula, sendo eles, então, quais instrumentos ou quais metodologias os professores utilizam na sala de aula. Com relação ao uso das tecnologias, você utiliza algum para os seus estudos? O terceiro seria, você utiliza a internet para a realização das atividades e tarefas escolares? Interesse no uso das tecnologias da sala de aula, se era importante, e se eles percebiam que havia uma diferença entre as aulas que utilizavam ou não essas ferramentas digitais para que eles comentassem, então. Aqui nós temos a capa inicial, vamos dizer assim, dos trabalhos desenvolvidos pelas 4 equipes, pelo aplicativo Encore. Os resultados que nós conseguimos obter desse levantamento, dessas respostas que eles acabaram colocando nas questões anteriores. Então, foram diversos os pontos positivos observados e elencados por eles, sendo eles a melhora na aprendizagem, a despertar a curiosidade desses alunos, o levantamento de possibilidades e hipóteses por eles, as aulas se tornam, então, mais dinâmicas, o aluno se torna protagonista da sua aprendizagem, então, a curiosidade é aguçada, o uso da ferramenta digital, em qual os alunos têm acesso e eles já conhecem, a facilidade de ter empatia pelo colega, que muitas vezes não utilizou, muitas vezes não teve acesso, nunca viu esse aplicativo, e aí um que já tinha utilizado a troca de experiência entre eles, entre os pares, e essas experiências que eles compartilharam entre si. Nas considerações finais, nós podemos colocar, então, que uma das principais características do podcast é a facilidade de acesso e utilização, o uso. Os usuários, então, podem utilizá-los através do seu smartphone, tablet ou notebook, podendo optar por baixar ou não, ou só apenas ouvir esses arquivos. Através do uso de ferramenta digital como instrumento de ensino-aprendizagem, os alunos estariam, então, sendo ainda mais incentivados a criar seu próprio podcast, a criar a sua aprendizagem, contribuindo para a sua autonomia, para uma autonomia criativa, quebrando a hierarquia aluno-professor e estimulando o seu senso crítico, à medida que fomenta debates e reflexões. A pesquisa realizada com os alunos, então, revelou que eles sentem essa necessidade de mudança na aprendizagem, como ocorre o processo de ensino-aprendizagem, com alternativas que instiguem a sua curiosidade, a sua participação ativa, em novas atividades diferenciadas, além de maior envolvimento da turma e dos resultados de aprendizagens satisfatórios. Então, novos caminhos podem ser abertos e potencializados pelos educadores para que seus educandos transitem por vários mundos, descubram e quebrem barreiras, tenham vez e voz que muitas vezes foram caladas, muitas vezes reprimidas, e que possam ter vivências e desenvolver diversas habilidades e competências de uma maneira integral, o aluno sendo desenvolvido nos seus aspectos integrais. E aí tenho as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada, Diane. Se desculpa, comecei falando seu nome errado, que eu não tinha visto que tinha o acento. Desculpa. Não se preocupe. Muito obrigada. Aí agora a gente passa... Pode falar. Não, de uma maneira bem sucinta seria isso. Ótimo, foi ótimo. Obrigada. A gente agora, então, passa a palavra para a Nayara e depois a gente conversa sobre os 2 trabalhos. Certo. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos. Certo. Vou compartilhar. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Nayara, sou mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas. Antes de tudo, eu também quero agradecer pela segunda oportunidade que vocês nos ofereceram de poder estar apresentando esse trabalho. Infelizmente, eu não vou poder ligar a câmera, na verdade eu não tenho, eu estou com um computador de mesa que só tenho acesso ao áudio,
pela webcam quebrada. Da outra vez eu iria apresentar do laboratório, mas acabou faltando energia. Fui para lá justamente para apresentar e faltou energia. Eu estava sem internet em casa, mas enfim. O título do meu trabalho é Dificuldades e Oportunidades na Educação e no Ensino de Geografia durante a pandemia da Covid-19. De uma introdução bem rápida, né, enfatizo que a educação é direito de todos e que o acesso a ela também deveria seguir essa mesma regra. Mas a realidade, sobretudo no contexto brasileiro, demonstra que esse acesso é ainda desigual e fragmentado. Nesse sentido, é importante mencionar as políticas educacionais, as quais possuem como um de seus objetivos a garantia do direito à educação de qualidade a todo cidadão e o desenvolvimento desse cidadão enquanto educando. Porém, sabemos que a eficiência dessas políticas, sobretudo no âmbito educacional, é ainda muito segmentada e acaba desfavorecendo principalmente aqueles que vivem às margens da sociedade. E aí, nesse contexto, Bastos 2017 salienta que é praticamente impossível levar em consideração qualquer situação sem analisar a complexidade que é estabelecida entre a educação e a sociedade, assim como as suas interações, de maneira que haja aí o cumprimento de uma política educacional de forma mais qualificada. E em tempos de pandemia da Covid-19, considerando a realidade do Brasil, essa questão ela torna-se ainda mais nítida, sobretudo no que tange à desigualdade social e também à inacessibilidade a tecnologias educacionais, principalmente por parte daqueles que necessitam continuar desenvolvendo a sua aprendizagem, né? Então, conforme Souza 2020, esse período pandêmico tem imposto inúmeros desafios à comunidade escolar, professores e estudantes, sobretudo na educação básica, né? E é nesse cenário de grandes dificuldades que a educação e o ensino são postos frente a uma necessária ressignificação dos processos e metodologias nesse ensino e na educação. E aí, como objetivo, eu trago... Vou voltar. E aí, assim como o cotidiano escolar afetado, novas práticas pedagógicas e metodológicas vêm sendo adotadas pelas escolas, porém os obstáculos eles se demonstram cada vez mais evidentes, principalmente nas escolas de rede pública de ensino, né? Especialmente pelas disciplinas em geral e no ensino de geografia, as quais são postas diante a rápida instrumentalização e adaptações técnicas e metodológicas. Assim, o objetivo desse trabalho é verificar as dificuldades e as oportunidades na educação, especialmente no ensino de geografia, levando em consideração o contexto da pandemia da Covid-19. Quanto à metodologia, a presente discussão está pautada na leitura de artigos científicos com temáticas voltadas à educação, especialmente no Brasil, o acesso a essa educação, a educação geográfica enfatizada pelo ensino de geografia, assim como também em algumas experiências vivenciadas por mim, concernentes ao modelo de ensino em tempos de pandemia. E como resultados e discussão, inicialmente destaco que, arquitetada mediante as intensas relações que são estabelecidas entre a sociedade, o ambiente, a qual está inserido os mais diversos conteúdos, a educação ela se configura como basilar à formação do indivíduo, não só intelectual, mas também social e pessoal. E conforme destaca Libânio, a educação ela pode ser considerada como toda modalidade que promove influências e interrelações que confluem positivamente para a criação de traços de personalidade e ações mediante a realidade, como o desenvolvimento cognitivo e moral. E essa educação também está vinculada ativamente à relação entre aluno e professor, de maneira que se busca alcançar o aprendizado por meio de saberes científicos e o estímulo por parte do alunado em gerar espaço para o conhecimento. Além disso, é válido mencionar alguns estudos na verdade, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, o PNUD, que apontaram que o Brasil está entre os 10 países que mais são afetados por um sistema educacional inconsistente e insatisfatório e também pela desigualdade social, além dos graves problemas, como nós sabemos, problemas políticos e sociais. E aí, enquanto que, por um lado, frente a essa nova realidade da educação e do ensino, organismos nacionais e também internacionais
buscam e encontram novas possibilidades e enfatizam a necessidade de se pensar no desenvolvimento de mecanismos e estratégias educacionais voltadas à comunidade escolar, sobretudo aos estudantes. Por outro lado, são inúmeros os dilemas apontados, sobretudo pelos educadores, os quais se encontram num caminho cheio de impedimentos e dificuldades. E aí, com efeito, a gente vê o sistema educacional brasileiro que ele não está preparado para tal condição de ensino. Então, Faustino e Silva, 2020, afirmam que o uso das ferramentas tecnológicas que funcionam como apoio educacional simplifica as práticas e o processo das aulas na busca por novos conhecimentos. Porém, frente a essa situação, encontram-se aqueles, tanto professores e principalmente alunos, que estão digitalmente excluídos e que, consequentemente, são impedidos de participar ativa ou mesmo parcialmente dessa nova realidade do ensino imposta pelo contexto atual da pandemia da Covid-19. E aí, quanto ao ensino de geografia, considerando todos esses elementos no campo do conhecimento geográfico, esse ensino ele se apresenta como um novo objeto de estudo para a ciência geográfica, de modo que a curiosidade acerca dos efeitos e as consequências dos mais variados setores da sociedade, especialmente na educação, é amplificada. E, além disso, destaca-se as inúmeras pesquisas também que certificam aí a busca ininterrupta por intermédio da comunidade geográfica, de uma forma geral, para que o ensino de geografia em novos parâmetros seja assim estabelecido. E esse ensino ele se constitui-se como um conhecimento fundamental que oportuniza a formação crítica e cidadã do educando. Destaco ainda também que o ensino de geografia sofreu mudanças que afetaram diretamente a forma como as atividades foram conduzidas pelos professores e os estudantes, com a utilização de ambientes virtuais que, com o passar dos dias, tornaram-se ferramentas de planejamento de aulas, debates e promoção do ensino de geografia crítico-reflexivo, que é o tipo de ensino qual o aluno ele é posto como sujeito na construção do conhecimento. E assim, o que se pode afirmar, considerando os trabalhos pesquisados e lidos, assim como também a pouca experiência vivenciada por mim quanto ao ensino de geografia e o seu processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, diante de todas as dificuldades e as poucas oportunidades, é que a forma como o ensino tem sido instituída precisa ser alterada. E novas estratégias que venham atender a toda a comunidade escolar precisam ser repensadas, saindo do tradicionalismo, de maneira que o ensino de geografia nessa condição de ensino possa ser significativo, né, a depender de como o educador processa o uso de tecnologias que ele possui à sua disposição, de maneira a possibilitar ao educando também a compreensão do espaço geográfico e o desenvolvimento de sua análise espacial diante dos fenômenos ao seu entorno, além também da necessidade do desenvolvimento de metodologias que sejam voltadas às novas tecnologias, assim como a qualificação do profissional para ele poder atuar nessa disciplina chamada geografia. E aí, como considerações finais, diante do que foi exposto, fica nítida a vasta gama de desafios que a educação está enfrentando mediante o contexto pandêmico atual, e aí considera-se que esses desafios, no ensino de geografia, sobretudo quanto ao processo de aprendizagem, caminha para além da falta de meios eficazes para o desenvolvimento das aulas, destacando-se aí a falta de recursos suficientes para poder se trabalhar a ciência geográfica de forma dinâmica nas turmas de ensino fundamental e médio, além da dificuldade de acompanhar os estudantes por meio do ensino remoto ou híbrido, que pode estar ligado aí a inúmeros fatores, principalmente na condução e articulação das atividades que são aplicadas. Porém, apesar disso, considera-se também que o contexto pandêmico atual ele acabou se tornando sugestivo à ciência geográfica, sobretudo a geografia escolar, de maneira que é possível problematizar e relacionar essa situação, esse contexto que a sociedade encontra-se, na qual os estudantes estão inclusos por meio de uma análise espacial, possibilitando esses estudantes a pensar de forma crítica e reflexiva sobre o seu espaço vivido, as transformações socioambientais e econômicas também, as funções e posicionamentos políticos e as influências dessa situação em seu cotidiano, além de outros fatores, né? E aí eu destaco que torna-se necessária a adaptação de professores e estudantes às novas formas de ensino e aprendizagem, mediante o contexto que a pandemia trouxe para a sociedade, e isso já vem ocorrendo desde o ano passado, porém é necessário que sempre haja o aprimoramento da utilização desses recursos, além da qualificação do profissional, como eu falei anteriormente, para poder atuar nessa disciplina.
E aqui são algumas referências, na verdade, as referências que eu utilizei para o desenvolvimento do trabalho, e muito obrigada. Obrigada, Nayara. Coincidentemente, as duas pesquisas apresentadas aqui estão conversando bastante, né? Não foi de propósito, a gente jura. Mas, enfim, alguém quer começar com o debate? Tem alguma pergunta para fazer? Vocês duas, o Leandro. Bom, eu posso começar aqui. Eu li o trabalho de vocês, embora eu não fui o parecerista, né? Mas eu acabei lendo justamente para a gente entender um pouco do trabalho de vocês. E eu também trabalhei como professor, né? Atualmente eu não estou mais, eu estou como bolsista. Acabei meio que saindo por conta dessa pandemia, né? E sabemos que não dá para conciliar muito bem os dois, né? Dar aula e ser bolsista, fazer pós-graduação, já é bem difícil. E nos dois casos eu tenho até experiências também, né, com podcasts que a gente faz aqui pela AGB, que é a Radiográfica, não sei se a Denise conhece, que a gente vem fazendo esses episódios também, e muito desafio que a gente encontra, e eu não sei se seria o caso, ela pode até falar um pouco mais das dificuldades que os alunos encontraram para fazer esses podcasts, principalmente eu acho que é com roteiro, né, que eu acho que é o ponto central, a alma, né, digamos, do podcast, porque se não tiver um bom roteiro, muitas vezes pode desandar, pode demorar muito tempo, né, fazer um podcast curto demanda, né, um bom resumo, além da dificuldade, muitas vezes falar umas palavras, né, que no decorrer aí da tentativa a gente não consegue de forma alguma falar a palavra correta, e enfim, existem essas dificuldades, né. E aí outra coisa que eu queria entender se houve outras tecnologias, né, além do podcast, que já pensaram em fazer, né, como, por exemplo, até YouTuber, né, os vídeos gravados que alguns alunos gostam, ou se o podcast foi o que mais os alunos quiseram fazer, ou se foi uma proposta de vocês, né, por conta dessas habilidades que isso pode dar, né, como oralidade, e se isso é uma tentativa também durante a pandemia, que eu não sei se você fez isso nesse ano, né, perdão, no ano passado, né, com a pandemia, ou se foi um período anterior, já buscando fazer essa ponte com essa tecnologia. Aí eu já faço a pergunta para a Nayara também, aí vocês podem se inscrever para fazer o comentário, né. Da Nayara, em relação ao trabalho dela, bem interessante que ela pontua bem no trabalho dela, né, que é um ensino remoto emergencial, né, não é um ensino à distância, como muitos trazem de forma errônea, porque o EAD ele é bem diferente do que a gente vem vendo. E eu tive formação em EAD, né, em gestão e tutoria, e trabalhei durante a pandemia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, é incrível como praticamente a gente jogou tudo fora, né, nas escolas, isso que eu trabalhei em escolas particulares, e isso foi muito difícil, né, porque por mais que a gente tenha os recursos tecnológicos ao nosso dispor, e poder usar o Google Maps durante a aula, eu gravei vídeos, assim, fazendo uma comparação falando do assunto no Brasil, depois falando em Cuba, e aí eu peguei o Google Maps, coloquei o vídeo para sair do Brasil, o Google Earth, na verdade, saindo do Brasil e indo para Cuba, né, e eu acho muito bacana como algumas tecnologias podem ser utilizadas, né, a nosso favor, mas a dificuldade do aluno, ela ainda é pior, porque eu vejo que mesmo todos os recursos que a gente tinha disponível, né, com vários vídeos gravados, várias tecnologias, eu via quanto os alunos têm uma dificuldade ainda em conseguir ficar parado, sentado, olhando, né, um professor falando, ou sendo um áudio, né, tanto faz como seria instrução, e o aluno fazer em casa. Né. Então a gente percebe que nessa dificuldade, acho que a Dianice também pode comentar um pouco dessa questão, né, no ensino durante a pandemia, que realmente, como se diz, não acaba ajudando muito no ensino-aprendizagem, uma vez que a gente sofre, né, com essa distância com o aluno, e a gente não consegue, muitas vezes, dar melhores resultados, né. Eu, praticamente, quando tinha exercícios com os alunos, eles achavam na internet as respostas, e eu via que aquilo ali era uma gota d'água, tentava mudar as perguntas, e, enfim, muitos alunos melhoraram a nota, mas a gente sabe que não é por conta das aulas, mas sim porque eles colavam, e isso, infelizmente, me desanimou muito também, né. E, enfim, eu queria que comentasse um pouco mais sobre esses, até mais no sentido
profissional de vocês, se vocês também têm a mesma opinião, se acha que tem outras coisas que podem ter melhorado, né, se com o tempo a gente ainda vai conseguir fazer isso. E aquela pergunta básica para as duas também, né, existe uma possibilidade da educação no futuro, mesmo com as vacinas, que ela ainda se mantém um pouco híbrido, né, tendo um pouco presencial e um pouco à distância, né, remoto. E vocês acham que se a gente tiver essa educação híbrida, vocês acham que ela vai melhorar, vai piorar? Quais seriam aí um aspecto mais de opinião de vocês duas? Essa Maran também, se quiser, né, fica à vontade. Vamos ver. Posso começar? Pode sim. Foi uma enxurrada de perguntas, de comentários, Perdão. de reflexões, imagina. Tudo isso para a gente ir pensando, refletindo, para ver até que ponto a gente vai conseguir caminhar, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá, dificuldades com relação ao roteiro que os alunos tiveram. Como foi em 2019 a aplicação do podcast, então eu consegui acompanhar no presencial esse desenvolvimento, a divisão de tarefa entre eles, então eu consegui acompanhar o roteiro ali no físico, né, e encaminhar, direcionar para aqueles que estavam com um pouco mais de dificuldade, né, e aí eu percebi que essa divisão de tarefa entre eles, né, e até mesmo o comprometimento, o compromisso que eles tiveram para a produção do roteiro foi muito importante. E eu não consegui aplicar isso agora no formato remoto, até porque eu mudei de escola e mudei de série também, de ano. Então, eu ainda não consegui utilizar nenhuma ferramenta tecnológica, mas calma lá que nós vamos conseguir mais para frente. Com relação a se tiveram vontade de fazer outras atividades com outros aplicativos, né? Num primeiro momento, eu sondei, né, na questão do diagnóstico, eu acabei sondando com eles quais eles já tinham tido algum tipo de contato, né? Porque daí aquele que já teve contato, ele conseguiria ajudar aquele que nunca tinha feito nenhum acesso. Até porque a utilização dele é mais fácil, pode ser trabalhado offline, então não demandaria dados móveis, então foi por esse caminho que eu tentei trilhar. E a questão do ensino híbrido, não podemos esquecer que a educação ela vai precisar acompanhar toda essa mudança que a sociedade, de uma maneira geral, tem acontecido, tem sido inserida nesse processo de globalização ainda mais acelerado. E essa necessidade do ensino híbrido, ele vai permanecer depois da pandemia. E nós como educadores, vamos precisar nos adaptar. Porque os alunos, eles já têm essa geração que está aí, ela já é mais flexível, mais maleável com todas essas tecnologias. E quem está ficando para trás são os professores e a educação como um todo. Então, haverá essa necessidade de adequação. Tá? Então, não sei se eu consegui responder todos os seus questionamentos, Leandro, mas de uma maneira geral seria isso. Pronto. Bom, eu agradeço pelas perguntas, pelos questionamentos. E, assim, quanto às dificuldades, como você mesmo falou inicialmente, essa questão do ensino remoto emergencial, que a gente não pode confundir com o ensino à distância, o ano passado, todo o ano passado, falando um pouco da minha experiência, eu senti muita dificuldade e algo em comum que você falou foi essa questão de eu poder dispor de meios tecnológicos, mas se pôr frente às dificuldades dos estudantes, que não possuíam esses recursos, e durante as aulas eu sentia muita dificuldade, e essa questão também deles poderem ter acesso à internet a qualquer momento, e através dela responder as atividades que eram aplicadas, e assim, a gente acaba meio que se passando, e o processo de ensino-aprendizagem acaba não acontecendo como deveria ser, e a preocupação, a ansiedade por ter uma aula mais dinâmica acaba sendo intensificada, né? E quanto ao ensino híbrido, se ele vai melhorar ou não, assim, na minha opinião, eu acredito que ele possa possibilitar melhorias, melhores, na verdade, quanto se for comparar com o ensino remoto. Eu trabalho numa escola que esse ano voltou às aulas nessa modalidade híbrida, e se eu for comparar com a minha experiência que eu tive com o ensino remoto emergencial,
eu tenho percebido melhorias. Porém, eu ainda sinto muitas dificuldades quanto ao ensino, o processo, né, do ensino e aprendizagem. Eu não tenho tido esse retorno como eu tinha, óbvio, quando o ensino era totalmente presencial. E, assim, é ainda uma dificuldade muito grande, e apesar que, embora a gente disponha de recursos tecnológicos para o desenvolvimento dessas aulas, sejam elas na forma remota ou na forma híbrida, a gente tem que se adaptar cada vez mais e buscar o aprimoramento do uso dessas tecnologias, principalmente para o desenvolvimento das aulas de geografia, né? Que a gente quer buscar fazer com que o aluno tenha esse entendimento do espaço geográfico, as mudanças que neles são conferidas. E, como eu falei, né, o contexto pandêmico ele tem sido sugestivo para esse entendimento, porém, a gente se vê frente a muitas dificuldades. Como eu falei, são mais dificuldades do que mesmo oportunidades, né? E embora, por exemplo, eu trabalhe numa escola de ensino privado, assim, eu não disponho de todos os recursos como eu vejo, por exemplo, em outras escolas de ensino privado aqui da cidade onde eu moro, né? Assim, já me perguntaram se eu vi alguma diferença entre a escola que eu trabalho, que é de ensino privado, e as de rede pública. Eu não vejo nenhuma diferença, só no nome mesmo, uma é privada e outra é pública. As dificuldades são as mesmas, não tem essa de ensino, o pessoal da escola de rede pública tem mais condições e tal. Eu não consegui ver essa diferença. Para mim, no momento, tem sido as mesmas dificuldades. Fiquei um pouco nervosa para responder, mas eu acho que respondi pelo menos uma das questões. Sim, claro, respondeu sim, Nayara. Obrigado, Janice. Eu acho que essas perguntas são mais para a gente refletir um pouco, né? Exatamente. Mais do que responder, porque acho que não cabe a nós aqui. Eu acho que nem tem uma resposta fechadinha. É verdade. Exato, né? E, infelizmente, se depender de nós seria bom, né? Mas como não depende de outras pessoas, a gente sabe muito bem a dificuldade. Mas cada Janice com um podcast, o que eu achei interessante, porque geralmente, né, os mais jovens estão acostumados a ver mais vídeo youtubers e não um podcast. Podcast, querendo ou não, aqui no Brasil, assim como o fax, entre outras tecnologias, elas são não tão aceitas, pelo menos assim, dependendo da cidade, da idade. E depois que me causou um pouco assim, o podcast, mas por que ele, né? Mas como você falou, realmente acho que a saída, né, de poder até gravar pelo WhatsApp, muitas vezes, facilita muito e não usa pacote de dados. Mas esse é um pensamento que a gente teve quando a gente fez esses podcasts, né, pela GB, porque a gente falava, mas por que não um youtuber, né? E a gente perguntava muito sobre isso e falava, mas será que as pessoas escutam podcast? A gente sabe que tem muita gente escuta, né? Só que, infelizmente, não é a mesma coisa do que é o vídeo youtuber. Mas eu acho que, realmente, pela condição, temos que fazer pelo que a gente tem, né? Que muitas vezes é uma dificuldade, pode ser o ensino público, e isso pode ainda piorar mais a situação, né? A gente sabe das dificuldades dos alunos com tempo, com tecnologia, celulares. Eu lembro que dava muito problema nas aulas com o Google Drive, porque não carregava os vídeos, e aí o aluno tinha que fazer download do vídeo, que tinha mais de 200 megas, e aí o aluno tem celular com essa quantidade de memória disponível. Enfim, são essas dificuldades que a gente acaba vivendo hoje na pandemia, né? Mas é uma experiência muito bacana, né? E tem, acho que, vários autores, assim, que eu já vi. A Nova Escola, não sei se você conhece, que é um site, né? Eles têm várias dicas, né? Dessas experiências com podcast. Tem até um site, um cara indicou, eu não sei se vou conseguir achar, depois eu te mando qualquer coisa, que eles colocam, que é bem parecido com o Anchor, né? Ele não foge muito disso, mas ele permite algumas outras ferramentas e acaba sendo um complemento. Mas é bem bacana, né? Eu acho que é um formato que instiga muito a memória, né? A imaginação, perdão, né? Dos alunos. E eu acho que é até bacana quando tem um texto até, às vezes, e eles precisam ler, e aí o professor lá, ele estava falando que ele fazia, então, ele narrava o texto, né, e colocava, às vezes, quando tinha um trovão, ele colocava só um trovão, assim, para estimular. É bem bacana, né, como essas tecnologias podem, e quem sabe a gente consiga realmente usá-las mais, né, que infelizmente na correria das aulas é bem difícil, né. E em relação ao ensino híbrido, né, infelizmente a gente vai ter que acostumar mesmo, né? Eu penso também que essa é uma realidade que vai ficar para muitos. Só espero que realmente o currículo,
os conteúdos eles estejam também relacionados, né, com o ensino híbrido, que a gente consiga realmente colocar na prática, porque muita escola fala, a gente está fazendo ensino híbrido, e não é bem assim, né? Eu também até fiz um artigo sobre ensino híbrido na geografia, e não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, e infelizmente a gente acha que é só estar lá gravando na nossa casa, mas tendo praticamente as mesmas atividades que o aluno faria, né? Enquanto ele deveria ter mais atividades ativas, né? Usar mais a metodologia ativa para que eles pudessem, então, refletir. Mas isso é um processo bem mais demorado, infelizmente. Isso demanda tempo, demanda aprendizado, tanto nosso como dos alunos, né? Que embora eles nasceram na tecnologia, mas os costumes deles são os mais antigos, né? Bom, Samarém, pode falar. Estou falando aqui enquanto... Não, era só para pegar o gancho mesmo, assim. E além de tudo isso, né, se a gente... Eu também acho que o ensino híbrido vai vir aí cada vez mais. Só que uma coisa que a gente tem que relativizar, e que eu acho que a pandemia e a educação trouxe muito à baila, né, nesse contexto que a gente está inserido, é justamente são justamente as iniquidades sociais, né? Da gente pensar justamente essa disposição de recurso, essa disposição de internet. Então, eu acho que para a gente migrar para uma nova forma de ensino, se a gente for chamar assim, e se a gente migrar para essas novas tecnologias e utilizá-las cada vez mais a nosso favor, o que eu acho que deve ser, porque, né, várias tecnologias têm essa potencialidade como ferramenta de ensino, a gente tem que relativizar isso tudo. E como o Leandro falou, né, se for híbrido, ser híbrido mesmo. Não é só porque eu estou gravando uma aula na minha casa, recebendo menos, porque eu não estou tendo que ir trabalhar, quer dizer, estou precarizando ainda mais a função do professor e da professora, e estou disponibilizando para esses alunos que é um ensino híbrido, sabe? A gente, antes de colocar esse rótulo, essa nova forma de ensino, se eu posso chamar assim, a gente tem que se apropriar das metodologias, que eu acho que a ideia é tornar justamente o estudante e a estudante cada vez mais como sujeitos ativos no conhecimento, né, a partir de uma perspectiva crítica. E, enfim, eu acho só que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente se apropria desses discursos de ensino híbrido, de ensino remoto, de novas tecnologias, para a gente não comprar também um discurso que vai precarizar cada vez mais o trabalho do professor e da professora. Por exemplo, eu sou de Minas, eu sou do estado de Minas, e minha mãe é professora do estado em Minas, e o que o governo está fazendo lá, colocando como ensino híbrido, que já estão, tipo, praticamente batendo no martelo, que mesmo depois da vacina e do presencial vai ter mudança na rede do estado, enfim, é justamente precarizar o trabalho dos profissionais da educação, vendendo esse discurso de nova tecnologia. E então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito cuidado, em especial no caso brasileiro, justamente pela essa realidade, principalmente agora da pandemia, está desvelando ainda mais as iniquidades sociais que a gente tem, né? Seja do acesso às tecnologias, do manuseio, enfim. Eu acho que tudo isso é a longo prazo, assim, são coisas para a gente pensar, né? Não dá para a gente jogar fora a água do banho com o bebê dentro, mas a gente tem que tomar cuidado, assim, ainda mais com atuais governos que a gente tem, tanto no âmbito federal quanto no âmbito de vários estados que estão querendo cada vez mais precarizar a educação, né? Não sei se Janice, Nayara querem comentar mais uma coisa. Não, eu só queria pegar um gancho que eu acabei lembrando, Leandro, que a questão do uso do podcast, a hora que eu comentei, alguns já conheciam, outros ainda não, mas, então eu não vou precisar filmar, quer dizer, ficar por trás das câmeras também fez a diferença ali, quer dizer, eles não queriam se expor, e aí eu só vou gravar a voz, que bom, então eu vou trabalhar junto, vou colaborar com meu colega. E outra situação foi que nessa turma tinha um aluno com baixa visão, e ele também foi inserido nessa equipe, e os próprios alunos falaram, não, pode deixar que a gente te ajuda, tal, não sei o quê, a gente vai conversando com você, e você vai gravando, quer dizer, a ajuda entre os pares foi muito importante, foi bem considerado. Era só isso mesmo. Que bacana, né? Foi uma inclusão, então, realmente, com todos que precisavam. Realmente
um ponto importante. Eu prefiro mais podcast do que realmente aparecer em vídeo. Eu não curto muito também, né? Não sei se a Nayara quer comentar mais uma coisa. Não, por mim já tá ótimo. Tá. Então a gente agradece, né? Não sei se vai ter mais uma coisa. Só vou passar aqui antes que a gente esquece das informações, que eu acabei esquecendo no próprio dia das comunicações orais, passar uma informação muito importante. Então eu vou passar aqui no chat e vou explicar. Nós vamos enviar por e-mail também, tá, gente? Então não se preocupe que a gente reforça, né, só seguindo. Pronto. Várias informações, mas aqui a primeira, né, que acho que é a mais preocupante para todos, é sobre os certificados. Essa mediografia já acabou, a gente está começando já a fazer esse processo de certificado, já estamos enviando, já foram enviados alguns dos minicursos, não sei se vocês fizeram, e aí depois nós vamos ter os demais também, mas assim, a gente não tá com muita pressa, tá? Então, possivelmente aí fique até o final do mês, né, porque também tem vários inscritos, né, as mesas deram mais de 1.000 pessoas participando, então a gente está com muito trabalho, e além de vários eventos, nós também tivemos vários, né, partes aí do evento nós tivemos. Em relação às correções que os pareceristas fizeram para vocês, né, não sei como é que foi no caso de vocês duas, mas vocês duas têm a total autonomia, vocês e o orientador, caso tiver, para inserir ou não alguma coisa que foi sugerido no trabalho, né, sendo que é totalmente a responsabilidade de vocês sobre o texto, né, final que será publicado nos anais do evento, sendo que nós temos duas formas, duas modalidades para publicação. A primeira seria um resumo expandido, né, isso já seria aquela terceira mensagem, né, esse resumo expandido, ele é mais ou menos de 3 a 5 páginas, ele seguiu a quantidade do resumo que vocês submeteram nessa primeira etapa, né, essa que antecede aqui as apresentações, então quem não tiver muito tempo, não tiver muito avanço, tem essa opção do resumo expandido. Para quem quiser complementar, tem um artigo completo, que é de 15 a 25 laudas, né, e aí vocês já devem inserir nessas quantidades as referências bibliográficas e demais partes, né, como quadro, anexos, entre outras, e todos têm que ser enviados por e-mail, tá, gente? Com duas versões, uma com identificação do autor e uma outra sem identificação do autor. Né? Então vocês vão escolher ou o resumo expandido ou o artigo completo, isso fica a cargo de vocês, e aí se você escolher o resumo expandido, tem que enviar duas versões, uma com e uma sem identificação de vocês, tá? Isso por e-mail que está aí no chat, né, que é semagel.comissãocientifica@gmail.com, e o prazo de entrega é até o dia 25 de abril, tá? A gente deixou o prazo de um mês, quando foi a comunicação oral, então vocês ainda têm um tempinho para arrumar, para melhorar. Se possível, insiram também um pouco do debate que a gente teve aqui, eu acho que é interessante colocar, né, as informações, lembrar sempre que os leitores não conhecem o trabalho de vocês, né, então é fundamental deixar bem explicado, né, por que pensam nisso, aquilo. E aí uma novidade que a gente colocou é que os melhores trabalhos, né, eles serão selecionados para serem publicados na revista de Auatos. Então isso vai depender deles, da comissão deles, do corpo editorial, e eles vão analisar os trabalhos que estiverem melhores, né, nas duas modalidades, tanto o resumo expandido como o artigo completo, e aí vocês vão ter, podem ter seus trabalhos publicados também. Vocês vão ser avisados, né, vai ter possivelmente alguma alteração ou outra, mas praticamente seria isso, tá? Então, duas modalidades, enviar em duas versões, né, uma com identificação e uma sem, e enviar tudo por e-mail até o dia 25 de abril de 2021. Tudo bem? Alguma dúvida nesses pontos? Não, tudo entendido. Beleza. Lembrando que a gente vai reforçar isso por e-mail também, tá? Samara, você quer falar mais uma coisa? Vocês... Não, só isso, agradecer as meninas pela participação no evento. A gente vai disponibilizar, né, esse vídeo no YouTube, no canal do CAGEL, da Unesp, reforçar essas informações que o Leandro passou por e-mail. E é isso, muito obrigada pela participação, do nosso evento. Tá, eu mandei nas redes sociais também, tá? Caso quiserem seguir, eles não viram, às vezes faltou uma informação, né? E no YouTube também do CAGEL, às vezes vocês não assistiram, tem as mesas todas gravadas, as outras atividades, enfim.
É isso, gente. Siga a gente nas redes sociais. Deixe seu like. YouTuber. YouTube, blogueira. Porque professor agora virou blogueiro também, né? Então, Exato. Não sei você, mas eu trabalhei demais como professor, gente. Não era só aula, não, né? Era praticamente editar vídeo, não, é converter muito vídeo. trampo. Meus vídeos davam quase 1 Disponibilizar. giga. Aí eu tinha que reduzir eles, não sei se vocês sabem, mas tem um programa que reduz, e aí ele, de 1 giga, ele vai para 300 megas, assim, mais ou menos. Então ele diminui, mas mantém a qualidade. Eu sou péssima com essas tecnologias. Isso, Tive que assim, me adaptar a muitas tecnologias para poder imagina a ministrar minhas dificuldade. aulas. Isso que eu tenho facilidade, mesmo assim eu sofri, viu? Sofri muito, então infelizmente, uma coisa séria como vai ser a educação. Certo? Mas enfim, a gente agradece, então, eu vou encerrar a gravação.